Queremos saudar com a paz de Cristo aos amados irmãos aqui presentes, assim como os ouvintes da Rádio Evangélica FM e aos internautas sintonizados conosco. Como os irmãos estão percebendo, a ausência do pastor Ney Silva Ladeia, o nosso pastor, foi convidado para uma assembleia da Associação Batista Leste-Oeste. Ele é o orador oficial. Pregou no dia de ontem, pregou hoje e amanhã também. Tem o seu retorno programado para a próxima terça-feira. O almoço solidário do coro da Igreja Batista da Capunga está sendo programado para o próximo domingo, após o culto. Pedimos a colaboração dos irmãos para esse trabalho, que é exatamente para custear uma parte do valor que será pago à orquestra, que abrilhantará a nossa cantata de Natal. Um curso de preparação para batismo. Os irmãos que frequentam esse curso pode ser seguido pelos irmãos que já frequentam a sala dos novos decididos, mas também aqueles que pretendem se batizar. Então, todos os domingos às 18 horas, a ministra de música, Francecléia, está dando esse curso às 18 horas. O programa logo de manhã, conforme decisão da nossa Assembleia Ordinária, foi suspensa a sua exibição, que será estudada à sua volta logo após o término do horário de verão. Porém, o irmão continuará assistindo este programa através do nosso endereço www.capunga.org.br ou através do YouTube, e quem tiver o Facebook, nós pedimos que compartilhe esse programa que será realizado diariamente. O irmão Paulo Sales Cavalcante comunica o lançamento do seu livro de contos, As Luzes de Gás Neon, na próxima quinta-feira, no Memorial da Medicina de Pernambuco. Este vai ser na quinta-feira, às 19 horas. Ao som do prelúdio, nos prepararemos em oração silenciosa. tempo de louvar a Deus, de
suplicar pelo seu poder. Tempo de festa e de união, Tempo de fé e de salvação. Hoje é o tempo de agradecer, de meditar e de renascer. Tempo de amor e de emoção, tempo de darmos as mãos. O tempo é hoje, eu vou amar as pessoas hoje, vou abraçar meus amigos hoje e lhes dizer que nessa melodia, nesse canto, tudo é pra hoje. Vou enviar algumas flores hoje, vou semear a paz no mundo hoje. O ontem já se foi e o amanhã talvez não virá. Hoje é o tempo sim de abraçar todos queridos que encontrar. hoje é o dia de lhe dizer Como foi bom conhecer você. Hoje é o dia sim de perdoar, de compreender e de aceitar, de esquecer caso precisar e de verdade amar. O tempo é hoje, eu vou amar as pessoas hoje, vou abraçar meus amigos hoje e lhes dizer que nessa melodia, nesse canto, tudo é pra hoje. Vou enviar algumas flores hoje, vou semear a paz no mundo hoje. O ontem já se foi e o amanhã talvez não virá. E o amanhã talvez não virá. talvez não virá. O dia de viver é Estamos iniciando mais um culto e louvor ao nosso Deus e começamos neste instante com o prelúdio cantado através do grupo Melodia, que nesta data completa 23 anos de ministério louvando ao Senhor. Convido a congregação a se colocar em pé e juntos faremos a leitura bíblica do Salmo 100, versículos 1 e 2. Leiamos: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Louvemos a Deus agora com o cântico Aclame ao Senhor, cântico que foi escrito baseado através do Salmo 100.
Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por cada um que pôde estar aqui nesse momento, com o intuito de agradecer por tudo aquilo que tem feito, pela sua bondade, pelo seu amor. E agora, nosso Deus, recebe cada momento deste culto como prova do nosso amor para contigo. Oração, louvores, tua palavra, no qual iremos meditar. Porque essa é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém.
Agora nós queremos conhecer os nossos visitantes e chegaram às nossas mãos o nome de Núbia Medeiros, que esta noite nos visita. Por favor, por gentileza, poderia ficar de pé para a nossa... Obrigado pela sua presença, que Deus abençoe, que esse culto seja uma bênção para você, viu? É o nosso desejo. Nós temos também o Manuel Messias, missionário em Carnaíbas. Ele está aqui também presente conosco. Irmão, que Deus o abençoe grandemente. Nós gostaríamos de conhecer outros visitantes que nessa noite estão aqui presentes. Por gentileza, queiram ficar em pé. Vocês irão receber um cartão e uma parte dele fica com você, a outra serve de identificação para esta igreja entrar em contato com você. Nosso desejo é que vocês tenham um excelente momento, uma comunhão com Deus e que retornem a esta casa. Que Deus abençoe. Como parte do nosso culto ao Senhor, nós temos um momento de oração, onde nós oramos por pessoas, agradecendo aos cuidados de Deus para com eles e também pedindo que Deus tenha cuidados especiais para com nossos irmãos. Eu destaco os irmãos Antônio Cândido, Auristela Valadares, Dione Aquino, Fátima Queiroz, França Cleia. A irmã França chegou há pouco à igreja e sofreu uma queda, foi ao hospital, mas já está em casa, está tranquilo, vai ficar um pouquinho sem andar muito. Devemos orar pela sua recuperação. Devemos continuar orando pelo irmão Ito Siqueira, Rony Dalva, Rosana, Vinícius, irmão Wilson Campos, e também pelo irmão Paulo André. Ele participa da classe Monte Oreb, em EBD, aqui na nossa igreja. Ele sofreu um AVC, está internado no hospital em Caruaru. Devemos orar pela sua saúde, também pela sua esposa, a irmã Edileuza. Além dos pastores, devemos orar pelo nosso pastor, que está em viagem e retorna na terça-feira, pelo pastor Guimarães, a irmã Débora, pastor Sidney Leite, a irmã Iraci, pastor Oliveira Araújo, a irmã Alzira, pastor Carlos Alberto, a irmã Jael. Esses servos de Deus estão enfrentando alguma dificuldade na área de saúde. Devemos orar por eles e pelas suas famílias. Nós devemos, no mês de novembro, orar pelo Ministério de Música da nossa igreja, pelo nosso ministro, pela sua saúde, pela sua família, pelos regentes, pelos instrumentistas, pelos coros, pelos grupos musicais e pelos coristas aqui da nossa igreja, que servem ao Senhor através da música. E se os irmãos já perceberam o nosso culto, nós temos a participação do grupo Melodia. Convido aqui à frente, depois do momento de oração, eles cantarão, mas eles completam 23 anos de ministério, de serviço, servindo ao Senhor. Esse é um dos grupos pelos quais devemos orar durante este mês de novembro. Os irmãos conhecem já há bastante tempo. Devemos orar por ele. Nós somos gratos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Sabemos que ao longo desses 23 anos a composição já foi alterada algumas vezes, mas é importante servir ao Senhor através da música, através do dom que Deus nos deu. Que Deus os abençoe, Deus abençoe vocês também e que possam, por muito tempo ainda, louvar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa, onde podemos falar contigo junto com os nossos irmãos, colocar diante de ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades, mas também a nossa gratidão.
Como gratidão, nós colocamos o Grupo Melodia, que completa 23 anos de ministério, servindo ao Senhor, servindo a Ti, através da música. Pedimos ao Pai que este grupo, seus componentes, tenha consciência de servir a Ti, que eles possam levar a Tua mensagem, a mensagem do Teu amor, da Tua salvação, através da música. E muitos tomem decisões para o Teu reino. Pedimos ao Pai por aquelas pessoas que foram citadas, estão sofrendo alguma enfermidade. Pedimos que Tu restaure, Senhor, a saúde delas, assim como nós pedimos ao Pai pelos visitantes presentes, por aqueles que assistem ao culto através da internet, através da rádio, que o Senhor fale aos seus corações. E de uma maneira especial nós colocamos a família da irmã Marinha Cavalcante, pedindo a Ti, Senhor, o consolo e o conforto para ela, para os membros dessa família, nesse momento de dor, de separação, a ausência da irmã Marinha. Tu estejas orientando, dirigindo essa família, cada membro dessa família, e que elas sintam, ó Pai, o Teu cuidado, a Tua proteção e a Tua direção. Continua a falar aos nossos corações em cada parte que se segue nesse culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Então eu não temerei.
Meus irmãos, é parte da liturgia deste culto a entrega dos nossos dízimos e oferta, para o qual nós chamamos os nossos irmãos diáconos para nos ajudarem nesse trabalho. Todos os domingos nós somos abençoados com hinos como este que acabamos de ouvir, com o louvor nesta casa e também com a mensagem da palavra de Deus. Com os nossos dízimos e ofertas nós podemos abençoar outras pessoas que não têm a oportunidade de estarem conosco, mas que estão distantes desse local, através de homens de Deus que se propõem a pregar o Evangelho em alguns outros lugares e congregações também e outras igrejas. Por esta razão que nós somos abençoados também quando entregamos nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus, em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 26, assim registra: o que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Todas as gentes fez o
Para a oração de dedicação dos dízimos e ofertas, nós convidamos o irmão Lucas. Bem-vindo. Lemos em Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurado é dar do que receber. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um cumprimento, por ordenanças. Continua, Senhor, a nos ajudar a sermos cada vez mais fiéis, vivendo no carói de Deus, no beneplácito da salvação, fazendo a tua vontade durante toda a nossa o tempo que estivemos aqui neste mundo. Usa-nos somente para glorificar o teu nome, e perdoa as nossas faltas e pecados e orienta-nos. E obrigado, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que foram entregues neste momento, para que o teu evangelho aqui na terra não sofra nenhuma solução de continuidade. E perdoa-nos. Tudo isso fazemos no precioso nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé, em atenção e reverência à palavra do Senhor, que será lida conforme consta no nosso boletim, Salmo 91, versículos de 1 a 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele é o Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Vamos ainda em pé, vamos louvar a Deus com essa miscelânea de belos hinos que nos trazem, nos traduzem confiança, firme nas promessas, aflito e triste coração, e Cristo amado, sei que na força do mal. Cantemos.
Como já fomos informados, tanto pela manhã como também à noite, pelo nosso ministro de música, Apolônia Taide, estamos no mês da música. Mês que, enquanto Igreja Batista e enquanto Convenção Batista Brasileira, celebramos a música como algo importante e relevante na nossa adoração, como forma que o Senhor tem nos chamado para o adorá-lo e assim também demonstrar a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos feito, por todas as suas bênçãos e por todas a sua graça que tem derramado sobre as nossas vidas. Dessa forma, não poderíamos deixar de falar nesta noite, domingo, em que há a abertura do mês da música, sobre a relação de música na Bíblia, sobre a condição da música na igreja e, de uma forma específica, sobre o louvor que agrada a Deus. Afinal de contas, quando pensamos em música no contexto da igreja, pensamos na música enquanto louvor. Pensamos na música enquanto elemento que nos aproxima da verdadeira adoração em relação ao nosso Pai Celestial.
A música, como é do nosso conhecimento, ela desempenhava um papel importante na cultura judaica. Desde os primeiros textos sagrados, nós encontramos um papel importante da música na Bíblia. Por exemplo, quando olhamos já no texto do livro de Gênesis, já no capítulo 4, no verso 21, encontramos a referência a Jubal, filho de Lameque, da descendência de Enoque, como sendo o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Dessa forma, é apresentado e considerado como sendo o pai da música numa perspectiva bíblica. É interessante pensarmos também que nesse mesmo texto, um versículo antes, no versículo 20, nós encontramos a referência de que Jubal, irmão de Jabal, Jabal que seria o pai de todos os pastores, pois o texto bíblico nos apresenta dessa forma, e aí apresenta uma relação desde os primórdios muito direta da relação pastoral, também com o trabalho da música, relação essa que foi sendo concretizada na história da igreja e que é evidenciada nos nossos dias como sendo atividades próximas e que declaram a glória de Deus e que desempenham um papel fundamental na igreja, na proclamação do Evangelho. O pastorear e também a arte de louvar ao Senhor com a música. Prosseguindo no texto bíblico, nós encontramos ainda no livro de Gênesis, no capítulo 31, a primeira alusão de uma forma específica à questão da música no texto sagrado. Gênesis capítulo 31, verso 27, nós encontramos a referência a Labão, que de certa forma vai ali repreender a Jacó, seu genro, por ter saído da sua presença, voltando para a casa do seu pai, sem permitir que Labão fizesse uma festa, sem permitir que Labão oferecesse ali cânticos e louvores para comemorar aquele momento tão feliz na vida daquela família, que era o casamento de Jacó com sua filha. E o texto nos diz que Labão repreendeu por não ter oferecido cânticos com tambores e harpas a Jacó e a sua filha naquele momento. Assim entendemos que a música era empregada frequentemente no texto sagrado em momentos de grande alegria. A música geralmente estava ligada a essas circunstâncias, momentos de gratidão, momentos de louvor, momentos de regozijo do povo. Quando olhamos para o texto do livro de Êxodo, no capítulo 15, nós observamos de forma muito clara essa relação. Ora, o texto de Êxodo, capítulo 15, nós verificamos que é o momento onde o povo se alegra após ter atravessado o Mar Vermelho e ter verificado que Faraó e o seu exército foram ali consumidos pelo mar. E o texto nos diz que Miriam e outras mulheres cantavam louvores de gratidão a Deus, com um coração jubiloso, com um coração cheio de alegria por aquela grande vitória que o Senhor lhe proporcionara. Encontramos também, por exemplo, Josafá, o rei Josafá, de que na volta de uma das suas campanhas vitoriosas, em uma das suas vitórias sobre os exércitos inimigos que ali afrontavam Israel, ao voltar ao povo, ao voltar a Israel, é recebido com cânticos, com músicas, com louvores, como ali aquele povo estava dizendo: Senhor, obrigado pela vitória que destes ao nosso rei. A música sempre relacionada a momentos de grande alegria. E com o passar do tempo, a música passou a ser um elemento essencial na vida do templo. Quando olhamos para a história do povo de Israel, de uma forma muito específica, após o templo de Jerusalém, observamos de forma muito clara, sem fazermos muito esforço, de que a música sempre estava presente nos momentos de culto, que a música sempre estava presente nos momentos mais importantes dentro do ritual litúrgico do templo sagrado. E a partir dessa perspectiva e a partir dessa compreensão que eu quero ler o texto bíblico, um texto que se encontra nas 2 Crônicas, no capítulo 5, versos do 11 ao 14. Interessante que hoje à tarde estava pensando, hoje pela manhã, o pastor Alberto Freitas também trouxe uma reflexão a partir do livro das Crônicas, não é? Eu estava agradecendo a Deus que não foi o mesmo texto, né, que eu ia trazer à noite, porque eu ia ter que arranjar um outro texto para pregar, né, mas o Senhor foi misericordioso e Ele pregou num outro texto, mas a palavra de Deus era inesgotável e com certeza se fosse no mesmo texto o Senhor também falaria, né, algo novo aos nossos corações. Mas o texto das 2 Crônicas, no capítulo 5, verso 11 ao 14, nos diz assim:
E quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitar os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O texto das Crônicas nos traz elementos muito importantes para pensarmos a questão do culto. Aliás, essa é a ênfase do texto das Crônicas. Quando olhamos para o livro das Crônicas, pensamos num primeiro momento a seguinte questão. Isso comparando com o livro dos Reis, 1ª e 2ª Reis, 1º e 2º Samuel, que vem antes das Crônicas e que basicamente aborda o mesmo tempo, os mesmos personagens e as mesmas histórias. E aí nos vem a primeira pergunta, ou talvez a primeira questão que vem de forma mais rápida à nossa mente. O que o texto das Crônicas nos traz de novo, uma vez que essas histórias já foram abordadas por Samuel e pelo livro dos Reis? E aí nos vem a ideia e a tese do cronista de que o autor das Crônicas ele estava preocupado mais com o culto, estava mais preocupado com as coisas do templo do que necessariamente com a história ou com a narração de história dos reis, como assim fizera os demais livros. O cronista estava preocupado com a restauração do povo a partir do culto. E é importante percebermos isso a partir do momento histórico que o cronista estava vivendo. Aqui nós entendemos Esdras como sendo o autor de 1ª e 2ª Crônicas, entendendo também que Esdras viveu no período logo após o exílio babilônico, um momento em que o povo precisava de restauração, um momento em que o povo estava quebrado no que diz respeito à questão emocional, no que diz respeito à sua condição de povo, no que diz respeito à forma como o povo de Israel se via enquanto nação, um povo que fora humilhado, um povo que teve o seu templo destruído, que teve a sua cidade destruída e saqueada, que teve os seus homens e mulheres, anciãos e crianças mortos e levados ao cativeiro babilônico, e agora o povo vive uma nova história, o povo tem a possibilidade de recontar a sua história, e aqui Esdras vai mostrar a história dos reis numa nova perspectiva. Esdras vai narrar a história dos reis, não mais preocupado com detalhes da vida dos reis, mas sobretudo da forma como Deus agiu na vida daquele povo. Esdras estava preocupado em restaurar o povo de Israel. Esdras estava preocupado com aquilo que acontecia no culto. Esdras estava preocupado com a forma como as pessoas e o povo de Deus poderia passar por uma experiência de renovo diante do Senhor. Essa era a preocupação do livro das Crônicas, essa era a preocupação de Esdras. Esse título das Crônicas, ele foi usado pela primeira vez na tradução latina do texto bíblico, realizado por Jerônimo já no 4º século depois de Cristo, tradução essa conhecida como Vulgata. Foi a primeira vez que esse termo é aplicado a esses dois livros. Porque inicialmente o texto recebia um outro título ou um outro nome. Na tradução da 70, que é a tradução do texto hebraico para o grego, que ocorreu no 2º século antes de Cristo, tinha um outro nome. O nome era Paralipomena, que significava coisas omitidas. Mas que coisas omitidas seriam essas? Justamente relatos que não foram encontrados no livro dos Reis, de 1º e 2º Samuel, e que Esdras aqui traz a lembrança do povo no livro das Crônicas. Essas eram as coisas omitidas.
Já no nome hebraico desse livro, o nome Dibri Hamaim significava anais ou história. Então o escritor estava preocupado em contar a história dos reis, estava preocupado em contar a história de como Deus agia no meio daquele povo. Então o objetivo do livro das Crônicas era justamente trazer à memória do povo a ação de Deus na vida daquele povo, na vida da nação de Israel, como sendo o mesmo Deus que operara com o rei Davi, com o rei Salomão, nas suas vitórias, nos seus atos heróicos e na forma como o povo prosperou naqueles dias. Então Esdras estava dizendo: olha, é possível que nós vivamos essa mesma experiência vivida por Davi e vivida por Salomão. É possível que nós possamos passar por essa história novamente, que nós possamos viver dias de glória, que nós possamos viver dias de vitória, como os nossos antepassados viveram. E toda essa glória, e toda essa vitória, e todo esse renovo só se dará através do culto. Só se dará através de uma vida que expresse um verdadeiro louvor. Uma vida que expresse um louvor que agrada a Deus. Esse era o objetivo do livro das Crônicas. Esse era o objetivo de Esdras, seu escritor. Um louvor que agrada a Deus. Quando pensamos em música, devemos pensar no contexto da igreja em louvor. Porque o louvor é aquilo que sai do nosso coração. É aquilo que nós expressamos dentro do nosso íntimo, daquilo que arde mais profundo no nosso ser, que vai ao encontro da presença de Deus, como sinônimo ou como representação da nossa gratidão, do nosso sentimento de reconhecimento diante de Deus, de que mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas falhas, mas Deus, Ele continua fiel. E aí destacamos dois elementos interessantes do texto. Dois elementos que estão relacionados à música, a questões muito caras à música. O primeiro deles é o ritmo. Se os irmãos atentarem, há um ritmo nesse texto. A partir do versículo 11, nós encontramos: e quando os sacerdotes saíram do templo, e logo após quando os levitas, que eram cantores, ficaram de pé, e depois o texto continua dizendo: e quando eles começaram a cantar, e quando eles levantaram a voz. Então há um ritmo contínuo no texto, um elemento importante para a música. Mas além do ritmo, nós encontramos também uma harmonia no texto. O versículo 13, nós encontramos que quando em uníssono, a um só tempo, tocaram as trombetas e cantaram e se fizeram ouvir. E quando em uníssono havia harmonia no meio daqueles sacerdotes, havia harmonia no meio daquele povo. Elementos significativos para a música que estão presentes aqui nesse ato litúrgico registrado no livro das Crônicas, aqui no capítulo 5. Mas que características nós poderíamos destacar desse louvor que é ritmado e desse louvor que tem harmonia, mas que principalmente precisa ser um louvor que agrada a Deus? Nós poderíamos dizer inicialmente que o louvor que agrada a Deus, ele é fruto de um coração grato. Quando o louvor que nós expressamos com os nossos lábios, com o nosso corpo, com a nossa força, com a nossa voz, ele é fruto, sinceramente, de um coração que está cheio de gratidão por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Esse louvor é um louvor que agrada a Deus. No versículo 13 do texto que nós lemos, já na parte B do texto, diz: e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E aí eu fiquei pensando nessa expressão: e cantaram para se fazerem ouvir. Me parece que os sacerdotes estavam meio que gritando ou elevaram o tom da sua voz, porque eles queriam ser ouvidos. Eles queriam proclamar a todas as pessoas que onde sua voz pudesse chegar, que o Senhor era bom. Na continuação do versículo 13 diz: porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre.
Esse era o motivo da gratidão dos sacerdotes, de louvar cada vez mais alto, com suas vozes, com sua vida, com seu coração, expressando a gratidão, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, às vezes nós até nos achamos bons em relação a algumas coisas que nós fazemos, ou algumas boas obras que em algumas circunstâncias realizamos, mas nada é comparado à bondade de Deus. Porque esse atributo divino que o Senhor comunicou a nós enquanto suas criaturas, enquanto seus filhos, nele há a plenitude da bondade. Porque Deus, na sua plenitude, Ele é totalmente bom. E nós, enquanto seus filhos, por mais que compartilhemos dessa bondade, nunca seremos igual ao Senhor nesse aspecto, como em nenhum outro. E os sacerdotes ali, como pessoas do templo, como pessoas que tinham um relacionamento mais próximo com a casa de Deus, com as coisas do Senhor, eles estavam reconhecendo isso. Eu preciso louvar, eu preciso cantar, o meu coração está cheio de alegria, está cheio de regozijo, porque o Senhor é bom. Por isso, meus amados, precisamos louvar ao Senhor com gratidão, porque o Senhor, Ele é bom. Ele é bom em todo o tempo, Ele é bom o tempo todo, porque o Senhor é bom. O texto nos diz isso. Me parece que os sacerdotes aqui queriam gritar para que as pessoas pudessem ouvir. O louvor que agrada a Deus é fruto de um coração grato, de um coração que reconhece aquilo que Deus tem feito na sua vida. Lembremos do texto que mencionei há pouco, o texto lá de Êxodo capítulo 15, e pensemos naquela imagem onde o povo ali atravessa o Mar Vermelho. Eu fico pensando naquelas mulheres que estavam ali cantando a Deus, louvando ao Senhor. Todos estavam a pé, com crianças, com seus utensílios, com as coisas que eles conseguiram levar do Egito. Qual era a possibilidade que havia para aquele povo? Quase nenhuma. Mas Deus age ali naquela história daquele povo. Deus se manifesta ali no meio daquele povo e permite que todo o povo passe pelo Mar Vermelho. E quando vem Faraó, com toda a sua instrumentalidade, com todo o seu potencial bélico, com seus carros, seus cavalos, suas armas, são ali devorados pelas águas do mar. E Miriam e as outras mulheres, diz o texto sagrado, cantavam louvores de alegria, cantavam louvores com um coração grato, reconhecendo que Deus é bom o tempo todo, que foi da parte de Deus que veio ali a salvação, que veio ali aquele momento em que eles foram socorridos pela mão poderosa do Senhor. Me faz lembrar também, meus irmãos, o registro daquilo que o evangelista Lucas, no capítulo 1, no versículo 39 em diante, quando encontramos o relato da visita de Maria, que estava grávida de Jesus, fazendo a Isabel, que estava grávida de João Batista, 6 meses de diferença a gestação delas, e quando ali Maria se aproxima e chega na casa de Isabel, ali João Batista no ventre ali de Isabel começa a pular e a saltitar de alegria, e ali Isabel, ela recebe ali, o Espírito Santo toma ali Isabel e ela começa a cantar e a louvar, e dizendo: bendita és tu entre as mulheres. E de repente também Maria, ali vem aquele sentimento de alegria sobre a vida dela, e ela começa a cantar louvores, e ela ia cantar dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Um verdadeiro louvor, um louvor que agrada a Deus, vem de um coração grato, vem de um coração alegre. Mas uma outra característica do louvor que agrada a Deus é que esse louvor, ele é fruto de um coração transformado. É fruto de um coração que foi alcançado pela graça de Deus. É fruto de uma vida que foi transformada pelo poder de Deus. É fruto de um coração santo. No verso 11 do texto que lemos, nos diz assim:
E quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitar os seus turnos. E aí ele vai relatar no versículo 12 quem eram esses sacerdotes, os levitas, e dentre esses sacerdotes aqueles que eram cantores. Mas eu quero destacar o versículo 11. Como os irmãos sabem, no serviço do templo havia atividades durante 24 horas e haviam turnos de trabalho. E os sacerdotes eram distribuídos a partir desses turnos. E dentro de cada turno havia uma escala entre os sacerdotes. E aqueles sacerdotes, ao chegarem no templo, eles passavam por um ritual de purificação, por um ritual de santificação, para que após aquele ritual, após aquele momento, eles pudessem desempenhar as suas atividades no templo. Mas o texto bíblico, que dentro de um contexto maior traz a história de quando Salomão coloca a Arca da Aliança no templo do Senhor, capítulo 5, no início desse capítulo que lemos, traz esse relato bíblico, e ali a Arca da Aliança simbolizando a presença de Deus no meio do povo. E naquele momento de grande alegria, e naquele momento de grande regozijo, nós encontramos o relato que os sacerdotes, independentemente dos seus turnos, porque o texto diz que eles não respeitaram os turnos, porque todos eles não queriam sair da presença de Deus. Porque todos eles queriam participar do momento e do ritual de purificação e de santificação para estarem na presença de Deus. Porque todos eles reconheciam e tinham a plena compreensão de que para estar na presença de Deus era necessário estar com o coração purificado, era necessário estar com o coração transformado, era necessário estar com o coração que ter sido entregue na presença do Senhor. E aqueles sacerdotes tinham essa compreensão. Os sacerdotes não seguiram o ritual que previam a alternância dos turnos, mas eles decidiram ficar, todos, decidiram se purificar, decidiram se santificar naquele momento ali, para que a partir desse instante pudessem louvar o nome do Senhor. O verdadeiro louvor, ou louvor que agrada a Deus, vem de um coração transformado, vem de um coração santificado. E esse preparo, meus amados irmãos, em nossos dias, ele não está circunscrito a questões ritualísticas, como foi o caso aqui do relato das crônicas. Mas esse preparo, enquanto um coração purificado, um coração transformado, um coração santificado, ele se dá a partir ou através da obediência. Um coração transformado é fruto de uma vida obediente. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos aquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós, é a partir desse momento que experimentamos um processo de santificação em nossas vidas. O apóstolo Paulo vai falar desse processo de santificação. E realmente o melhor termo que representa a ideia de processo é de um ato contínuo. É um ato que se inicia com a conversão, mas que não tem fim. É um desenvolvimento diário e contínuo na nossa vida, de observância às Sagradas Escrituras, de observância à vontade de Deus e de procurarmos estar sempre no centro da vontade de Deus. E quando assim fizermos, meus amados irmãos, estaremos na condição de um coração transformado, que pode sim trazer e levar um louvor que agrada a Deus. Um louvor que é fruto de um coração transformado. Mas além dessa realidade de transformação do nosso coração, o louvor que agrada a Deus, ele também é fruto de um coração humilde. No texto, a partir do versículo 14, nós encontramos um relato muito interessante.
E já na última parte do verso 13 diz: então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Interessante essa referência à presença do Senhor como uma nuvem. E como os irmãos bem sabem, não é a primeira vez que nós encontramos essa referência no texto sagrado. Já no livro de Êxodo, no capítulo 14, nós encontramos o registro de que uma nuvem guiava o povo perante o deserto, quando saíram do Egito em busca da terra prometida. Também no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 24, nós encontramos a referência nos versos 15 a 18, de que essa nuvem cobrira o tabernáculo da dedicação já no templo. Então, a nuvem como uma espécie de epifania, ou a epifania como sendo a manifestação de Deus, não falada, mas sim a sua presença ali em forma de objetos naturais ou de fenômenos naturais. Nós encontramos aqui essa nuvem como esse evento epifânico ali de Deus, demonstrando a presença do Senhor no templo. E essa presença do Senhor, ela gera algo muito interessante na postura dos sacerdotes. Observemos o que o texto nos diz. O texto nos fala que a casa se encheu com a nuvem que representava a presença do Senhor e que os sacerdotes não podiam mais estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do Senhor, ela é suficiente. Deus, na sua majestade e na sua condição de fonte de toda a glória, ela não precisa, ou ele não precisa de atores, de astros, de artistas, de sacerdotes, porque ele é completo. O Senhor Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor Deus, ele não divide a sua glória com musicistas, com instrumentistas, com sacerdotes ou com nenhum outro oficiante religioso. Porque todos nós, os músicos, os pastores, todos nós, somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Os sacerdotes perceberam isso e perceberam que a glória do Senhor bastava naquele lugar e disseram: aqui eu não falo mais, aqui eu não canto mais, porque a glória do Senhor encheu esse lugar. Meus queridos irmãos, infelizmente, como há tantas pessoas, muitas vezes, no meio das nossas igrejas, tentando tomar a glória do Senhor, achando que, por muita instrumentalidade, ou por uma capacitação especial que elas desenvolveram, instrumental, na música, ou em outras áreas do serviço da igreja, se colocam como sendo quase que indispensáveis no trabalho, né? E se eu não estiver lá, a coisa não acontece, ou a coisa não acontece a contento. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão, né? E de repente, o que faremos, né, se o irmão A ou B não vier? Como é que as coisas vão acontecer? Porque só ele sabe fazer isso, só ele sabe fazer aquilo, ou tocar tal instrumento, ou fazer dessa forma, ou tirar aquela nota, ou fazer aquele acorde, ou pregar daquele outro jeito. Meus irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Somos apenas instrumentos nas suas mãos. E como musicistas, e como instrumentistas, e como servos de Deus, devemos ter essa compreensão. Que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que sabemos fazer, toda a instrumentalidade que adquirimos, ela vem de Deus e é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, não é para a glória de outra pessoa,
é para a glória do Senhor. Os sacerdotes compreenderam isso. Os sacerdotes tiveram um coração humilde e disseram: eu vou sair, porque o templo, a casa do Senhor, pertence à glória do Senhor, e ela por si só é o bastante. Que nesses dias e que nesse mês de novembro, de uma forma especial, enquanto igreja refletimos sobre a música, o mês da música, a música na igreja, a música na Bíblia, o meu papel, a minha função no reino de Deus enquanto musicista, enquanto instrumentista, que a nossa reflexão possa ser essa, de que dos nossos lábios, da nossa voz e o nosso corpo possa expressar o verdadeiro louvor, o louvor que agrada a Deus, que é fruto de um coração grato, que é fruto de um coração transformado e que é fruto de um coração humilde. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Esconde-me dentro de ti, cobre-me com asas de amor, o agitar do mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar, descansarei, pois tu és Deus. Descanso em ti, somente em ti, no teu poder, sempre confiarei. No agitar do mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar, descansarei, pois tu és Deus. No agitar do mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar, descansarei, pois tu és Deus. Descansarei, pois tu és Deus. Descansarei, pois tu és Deus. Ainda nesse mesmo espírito e com ao piano, nessa melodia, eu queria me dirigir
a você, queria que os irmãos pudessem estar com suas frontes baixas, orando ao Senhor. Eu queria me dirigir a qualquer pessoa que esteja aqui neste lugar, nesta hora, e que tenha entendido essa mensagem e que tenha compreensão de que foi tocado por ela. Foi tocado não pela instrumentalidade do orador, mas sim pela ação única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. E que nesta noite entende que precisa fazer um compromisso com o Senhor. Esse compromisso ele inicia quando há o reconhecimento do ato salvífico de Cristo nas nossas vidas. E quando nós reconhecemos que precisamos nos identificar com Ele, na cruz do Calvário, naquilo que Ele fez por nós, entregando a sua vida em favor de cada um de nós. Por isso que nesse momento eu quero convidar a você que está aqui em nosso meio, qualquer pessoa que tenha sido tocada, que entendeu a mensagem e que entende que precisa ter um coração transformado para que o seu louvor possa chegar ao Senhor, queria que você fizesse um sinal, levantando uma das suas mãos. E dessa forma nós estaremos orando por você. Há alguém em nosso meio que ainda não fez essa decisão e quer fazer nesse momento, faça um sinal. Você levante uma das suas mãos e nós estaremos orando por você nesse momento. Eu sei que essa é uma decisão que não é fácil, mas é uma decisão que é necessária para todos nós. Alguém em nosso meio, faça um sinal, levantando uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Alguém, faça um sinal com uma das suas mãos. Sim, Senhor, eu quero dar esse passo de fé neste momento. Mas eu quero também fazer um segundo desafio, e esse direcionado à igreja. Nesse mês da música, que é um mês que nós somos desafiados, somos lembrados a colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que têm seus dons, seus talentos, mas que por motivos diversos, como diz o texto sagrado, têm enterrado seus talentos. Não tem colocado ao serviço do Senhor, não tem colocado ao serviço da igreja, no sentido que outras pessoas possam ser abençoadas com esses dons e talentos. Eu queria fazer esse desafio a você nesse momento, que você possa estar orando no lugar onde você se encontra, dizendo: Senhor, me ajuda, para que durante esses dias, e que hoje de uma forma especial e específica, eu possa estar renovando o meu compromisso contigo no que diz respeito àquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos para o seu serviço. Se o seu dom, se o seu talento está ligado à área da música, coloque-o diante do Senhor, coloque-o para o serviço do Senhor, que eu tenho certeza que Deus, Ele tem maior propósito e interesse em vê-lo desenvolver aqui na tua casa, para a honra e glória do seu nome, para a edificação dos irmãos, para a edificação da igreja, porque esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Então que nós possamos refletir e pensar sobre os desafios que Deus tem colocado diante de nós, sobre aqueles que nos levam a termos um compromisso mais sério com Ele, nos identificando com Ele na cruz do Calvário. E se você não teve a coragem de levantar a sua mão, pode procurar qualquer um dos pastores ou qualquer um dos irmãos desta igreja ao final do culto, porque nós estaremos orando também por você naquele momento. Em relação à igreja, que todos nós possamos estar aptos e dispostos a colocar os nossos dons e talentos ao serviço do Senhor. Estamos caminhando para o término deste culto. Queremos dizer aquelas pessoas, aqueles visitantes, irmãos e amigos que decidiram. Você tem no banco, à sua frente, um cartão onde tem assim: minha decisão. Você pode utilizá-lo e em seguida entregá-lo à porta aos pastores. Queremos agradecer, em nome do nosso pastor Ney Ladeia, a colaboração do pastor Ronaldo Robson Luiz, que nos trouxe esta oportuna e inspiradora mensagem no mês da música.
agradecer ao Grupo Melodia pela música inspirativa e parabenizá-los pelos seus 23 anos. Convidar os irmãos para o culto de oração na quarta-feira, às 19 horas. E desejar uma semana abençoada aos irmãos e aos ouvintes da Rádio Evangélica e aos internautas sintonizados conosco. Após a oração final, que fará o pastor Robson Luiz, e impetrará também a bênção dos apóstolos, o pós-lúdio será cantado com o Grupo Melodia. Em seguida, os pastores irão até a porta e os irmãos poderão deixar os seus lugares. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Nosso amado Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais este dia em que o Senhor nos concede, onde podemos louvar e agradecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por cada música, por cada louvor que foi entoado aqui nesta noite, por corações gratos, transformados e humildes na Tua presença. E que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo possa ser com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E esse é o versículo-chave dos 23 anos do Grupo Melodia. E nós não poderemos deixar de agradecer primeiro a Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E também algumas pessoas que durante esses 23 anos têm estado conosco, têm nos dado o seu apoio, a sua ajuda. Aos instrumentistas, nós queremos agradecer ao Kelsen, que hoje não tocou para a gente, mas ele sempre tem nos dado uma força. Muito obrigada, Kelsen, que o Senhor continue abençoando a tua vida. E nós queremos agradecer também ao Felipe, o nosso eterno ajudador. Ele está sempre nos dando uma força, sempre nos ajudando, e ele tem sido uma bênção na vida do Grupo Melodia. E nós não podemos deixar de agradecer também ao Josias, é o nosso saxofonista, e ele também tem dado uma força muito grande para a gente. E também alguns amigos que têm sempre estado com a gente, o Nilson, que é o nosso companheiro aqui, Inácio também, que tem sempre dado uma força para a gente. E nós não poderíamos deixar de agradecer às nossas famílias, que sempre têm nos ajudado, nos apoiado, ter paciência, horário de ensaio, deixar de fazer algumas coisas para poder estar ensaiando. E muito obrigada a cada um de vocês, que tem nos ajudado, nos apoiado. E também aqueles irmãos que de uma forma tão carinhosa sempre têm chegado para nós e agradecer a mensagem que o Senhor tem proporcionado através das nossas vozes. Muito obrigada. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês e que nós possamos ter um começo de semana abençoado pelo Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, vem habitar meu coração e ser, com teu Espírito em mim, transforma.